mensagem de hoje, o poder da oração. Diga isso comigo, o poder da oração. Gostaria de falar sobre isso essa noite com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O poder da oração. Tiago capítulo 5, versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Diga amém. Senhor, fala conosco segundo a sua boa vontade, e que o Espírito Santo tenha liberdade sobre a minha vida. Pai, que o seu nome seja glorificado sobre a vida de cada irmão que aqui está. Assim nós oramos e todos digam amém. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é uma bênção de Deus. Diga para a pessoa do outro lado: você é uma bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O poder da oração, o poder da oração. No texto que acabamos de ler, por certo, Deus está nos incentivando a orar. Através do escritor sagrado, Deus está falando sobre os resultados da oração e o poder da oração. Há muitos crentes que estão na igreja, e alguns deles já estão há um bom tempo, e ainda eles não têm a prática da oração. Eles não entendem o poder que há na oração. E eles ainda vêm da igreja com a expectativa de que o pastor eventualmente vai colocar a mão na cabeça dele e a vida dele vai mudar. Amado, você precisa crescer na presença do Senhor. Você precisa aprender a orar. Você precisa ter experiências com Deus em oração. Deus quer que você tenha essas experiências. Se tem alguém que está interessado que você tenha resultado na sua oração, esse alguém é Deus. Ele quer que você tenha. Jesus Cristo sempre estimulou os seus discípulos a orarem. O próprio Cristo Jesus tinha uma vida de oração aqui na terra. Você precisa aprender a orar. Você precisa ter essas experiências com Deus, entrar na presença do Senhor, orar e ter o resultado da sua oração. O resultado da tua oração fortalece a sua fé. O resultado da tua oração te estimula a orar mais. O resultado da tua oração glorifica o nome do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Nesse texto, Tiago está tentando fazer isso conosco. Ele diz logo no início: olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou e teve a sua oração respondida. Ele está dizendo para você e para mim: todos vocês podem ter a sua oração respondida, mas você precisa orar. E ele afirma: a oração do justo é poderosa e é eficaz. Quando o justo ora, o poder de Deus se manifesta. Quando o justo ora, o resultado se estabelece. Você precisa orar. Tiago diz mais, que a oração do justo, feito com fé, ela cura e levanta o doente. Ele continua dizendo: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Oh, aleluia! E agora ele aprofunda mais esse conceito, dizendo o seguinte: que a oração, ela pode exercer força, inclusive sobre a natureza. Olha só o que ele disse: Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu.
Ele está dizendo, a oração dele exerceu força sobre a natureza. Logo em seguida ele diz, e Elias orou novamente, e a seca acabou, e a terra produziu. A oração faz a seca acabar. A oração gera a frutificação. Aqui então Tiago está dizendo para vocês, por que vocês não oram? Vocês devem orar. Vocês devem clamar a Deus em oração, porque a oração, disse ele, é poderosa, é eficaz, é de resultado. E enquanto eu estou falando isso, alguém está aí no meio e está pensando, mas eu oro e não tenho resultado. E isso é um problema, porque quando você ora e você não tem resultado, então você para de orar, você perde o estímulo. E então, qual é o motivo de que algumas orações não têm esse resultado que nós estamos vendo aqui? Por que será que algumas orações, elas então não têm resposta? Por quê? A Bíblia responde. Eis aqui 7 motivos pelos quais uma oração não é respondida, ou então nós não temos o resultado esperado numa oração. Primeiro, às vezes a oração não é respondida porque nós estamos em conflito com alguém. Porque eu estou em conflito com o meu próximo. Porque eu estou magoado com o meu próximo. Porque eu estou com a minha mão suja de sangue. Então a minha oração não é respondida. Isaías capítulo 1 versículo 15 diz o Senhor: não olharei para vocês quando levantarem as vossas mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Eu não posso receber a graça de Deus se eu estou em conflito com o meu próximo, porque todo mandamento se resume em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Você não pode imaginar que você está em conflito com alguém e Deus vai ouvir a tua oração e vai responder a tua oração. Não se engane quanto a isso. Você está com mágoa com alguém ou de alguém e espera que Deus responda a sua oração? Não se engane com isso. Olha o que Cristo Jesus disse em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês também. A mágoa é uma afronta contra a graça de Deus. A graça que te abençoa, a graça que faz com que a sua oração seja ouvida, a graça que perdoa os seus pecados. A sua mágoa é uma afronta contra esta graça. E por causa da sua mágoa você não pode ter a tua oração respondida. Agostinho disse: quando você for orar, comece perdoando. Você precisa perdoar. Segundo motivo, porque algumas vezes as orações não são ouvidas, é quando nós mantemos o pecado em nossa vida. Salmo 1 disse o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. É quase inevitável, enquanto estivermos nessa vida, nós não passarmos pelo caminho dos pecadores. Uma coisa é passar pelo caminho dos pecadores, outra coisa é parar, ou então se assentar na mesa dos escarnecedores. Então eu preciso, quando passei pelo caminho dos pecadores, e então eu percebi isso, porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ela mostra onde eu estou pisando. Sabe o que eu faço? Eu saio do caminho dos pecadores. Quando eu me mantenho no caminho dos pecadores, o Senhor não ouvirá minha oração. Escute só o que disse o salmista no Salmo 66: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouvirá. O pecado, está dizendo o salmista, impede Deus de nos ouvir. Isaías, no capítulo 59 do seu livro, disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Escute isso:
para que não vos ouça. Quando é que a minha oração não é respondida? Quando eu estou no pecado de maneira consciente e não saio dele e não me arrependo. Terceiro motivo, porque tem um crente frustrado aí orando e a oração dele não é respondida. É quando nós não ouvimos os conselhos de Deus. Zacarias 7,13: e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Isso eu entendo, e esse é o meu entendimento, que é uma maneira de Deus nos ensinar. Deus diz não vá, e você vai. Deus diz não faça, e você faz. Deus diz não case, e você casa. Deus disse não compre, e você compra. Então, quando você estiver lá envolvido com o seu problema que você escolheu, você vai orar, e Ele não vai ouvir. Ele vai dizer, eu te avisei antes. Eu te avisei antes de fazer, de comprar e de ir, de se casar, mas você não me deu ouvidos, agora eu também não te ouvirei. Mas isso dura para sempre, André? Não. Você pode hoje confessar o teu erro, se arrepender e, se for possível, voltar lá atrás naquela decisão errada que você tomou. Então, quando é que Deus não nos ouve? Quando nós não escutamos conselhos dele. Parece que ele fica com o seu ouvido fechado até que nós aprendamos a lição para que não erremos novamente. Isso também é a graça e é o amor de Deus. Posso ouvir um aleluia? Quarto motivo, porque a oração de alguém que está aqui não está sendo respondida, é quando nós não socorremos o necessitado. Disse Cristo Jesus em Mateus 5,7: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando você exerce misericórdia, Deus exerce misericórdia com você. Aleluia. Provérbios 21,13: quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Alguém não está sendo ouvido, porque você está vendo o flagelo de alguém, a necessidade de alguém, e você está passando por cima do homem caído. O Senhor quer que você estenda a tua mão e levante aquele que tem menos que você, que está numa situação mais difícil que você. Esta obra de justiça vai abrir os céus sobre a sua cabeça. Aleluia! Quinto motivo porque alguém está orando e a sua oração não é respondida, é quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Tiago, ele disse: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus, André? É quando Deus fala com você, você obedecer. E não importa qual é o comando que vem da boca de Deus, nós precisamos confiar que Ele é um Deus de amor, e tudo aquilo que Ele fala é para o nosso bem. Então, quando eu ouço Deus, eu preciso dar uma resposta. Deus revelou o meu pecado, Deus mostrou o que eu tenho que fazer, eu não posso titubear, eu preciso fazer. E quando eu faço, os ouvidos dele estarão abertos. Mas diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, Provérbios 28:9: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. A lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo em nossa vida. Não há uma só decisão que você tenha que tomar que não haja resposta nas Santas Escrituras. E aquele que quer andar direito, antes de tomar uma decisão, ele vai para a palavra. Ele vai ver o que está na palavra para tomar as decisões corretas. E quando ele encontra na palavra, Deus espera que ele obedeça. E se ele não obedece, então sabe o que acontece? A Bíblia diz: Deus fecha os seus ouvidos. Sexto motivo pelos quais algumas pessoas não recebem o que pedem. Tiago capítulo 4, versículo 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. É uma oração egoísta. É uma oração egoísta.
Sabe, tudo aquilo que fazemos, a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. A vida tem que ter Deus no centro em todas as suas decisões. Quem entende isso, diga amém. Eu estou pedindo um carro ao Senhor. Qual o propósito disso? É lícito você ter um carro, é lícito você ter uma casa, é lícito você ter uma empresa, mas qual o propósito disso? Senhor, eu estou pedindo uma esposa. E para que tu quer uma esposa? É por causa da minha solidão? Não, você deveria pensar o seguinte: eu quero uma esposa que trabalhe comigo na obra, que seja uma mulher de Deus, que nós possamos constituir uma família ungida a Cristo, onde os nossos filhos cresçam na presença de Deus. É para isso que eu quero uma esposa. E para que você quer esse carro? Eu quero um carro novo, porque o meu Poisé aqui, lembra do Poisé? Faz tempo, né? Eu estou ficando velho. O Poisé, eu quero porque o meu Fusquinha aqui está complicado. E para que você quer isso? Eu quero um carro para que eu possa glorificar o nome do Senhor, para que eu possa passar e levar alguns irmãos na igreja. Mas você também quer passear? Claro, é direito seu. Vai passear, vai desfrutar do teu carro, mas tenha Deus no meio dos seus planos e de tudo aquilo que você vai fazer. Quando a sua oração, ela tem esse princípio, e você não está preocupado apenas com o seu prazer, Deus vai dar a você, Deus ouvirá a sua oração. Posso ouvir um glória a Deus? E sétimo motivo, porque algumas orações não são respondidas, é quando oramos sem fé. A Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amigo, a fé encanta o Senhor. Glória a Deus. A fé move a mão de Deus em sua direção. Tiago capítulo 1 versículo 6. Peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Orações feitas sem fé. Nós precisamos crer que Deus é presenteador. E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam dele precisam crer nisso, que ele é presenteador daqueles que o buscam. Por isso entremos com confiança na presença do Senhor. E me dá licença aqui de acrescentar mais uma regra, agora só para os homens. Os homens casados que estão aqui, digam glória a Deus. Essa é para você. O motivo pelo qual a sua oração às vezes não é respondida está em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Igualmente vós maridos coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Teve um marido corajoso que disse um aleluia aqui. Alguns maridos, Deus não responde à oração, disse Pedro, porque eles não vivem em harmonia com suas esposas. Eles não procuram entender. Escute-me, as mulheres são diferentes. Glória a Deus. Elas são diferentes. Isso é maravilhoso. Isso traz um tempero tão bom para o relacionamento. Eu amo as diferenças da minha esposa. Eu brinco com ela o dia todo a respeito disso. O jeito que ela olha as coisas, o jeito que ela fala as coisas. Eu, por exemplo, vou pegar um rio, eu falo, pega a primeira direita e depois a segunda esquerda. E ela vai dizer o mesmo endereço, ela vai falar, você pega essa rua, tem 3 casas rosa do lado esquerdo, tem uma árvore no cantinho lá. Isso é maravilhoso. Elas veem tudo, glória a Deus por isso. Você precisa entender, mulher é diferente, elas precisam fazer chapinha. Elas precisam disso. E se tiver bem esticadinho o cabelo, elas precisam ir lá para conversar com as amigas dela no cabeleireiro. É normal. E aí você fica aí dando dinheiro para ela em conta-gotas, né? Dá R$10. E aí, teve troco?
Larga de ser muquirana, meu irmão. Viva com entendimento com esta mulher. Pegue uma nota de 100 reais. Não, de 100 não, 100 já está fora de moda. Pega de 200. Pega de 200, aleluia. Pega uma nota de 200, assim, esticadinha, novinha, e fala: mulher, toma. Nossa, bem, mais 200. Você merece muito mais do que isso, mulher. Toma os 200. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem uma irmã dando glória a Deus lá no fundo. Aleluia. Deus está tocando nos maridos. Sabe o que é isso? Isso é investimento. Tu vai botando na poupança de manhã 50, mais 50, mais 50, mais 50, e à noite você vai sacar. Isso rende juro, meu irmão. Isso é uma maravilha. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção. Quando nós estamos alinhados com Deus, eu falei aqui, dando algumas dicas para alguém que está reclamando que a sua oração não é ouvida, e eu te dei algumas chaves aqui. Mas quando o nosso coração está alinhado com Deus, a resposta é certa. Glória a Deus. Segundo Crônicas 7,14, disse o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Oh, aleluia, como isso é importante. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Glória a Deus, porque agora escolhi e santifiquei essa casa. Entenda isso aqui, a representação para os nossos dias. Esse texto fala de Deus falando para Salomão e o povo quando foi construído o templo de Salomão para o Senhor. Então o Senhor disse: olha, agora os meus ouvidos estarão abertos. Nós sabemos que o templo nos nossos dias, Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, amém? Mas ele habita num templo feito pela própria mão dele. Não, eu vou repetir porque a gente não entendeu. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita num templo feito pela própria mão dele. Aleluia. Disse o escritor sagrado: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então esse texto, se nós aplicarmos, Deus está dizendo agora assim: olha, essa casa que eu escolhi e santifiquei. Como se santifica esta casa? Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra prepara e santifica a casa. A palavra faz com que eu não esteja em conflito com os meus irmãos. A palavra faz com que eu perdoe aquele que me feriu. A palavra faz com que eu viva com entendimento com a minha esposa. A palavra faz com que eu deixe o meu pecado para trás. Então é isso que está acontecendo agora. Então essa casa está santificada pela palavra de Jesus Cristo. E ele disse: eu escolhi essa casa, e agora então estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, sabe? Nós precisamos estar santificados em Cristo pela santa palavra, lavados pela água que é a palavra de Deus, para que então nós possamos abrir a nossa boca e o Senhor atentamente ouvir a nossa oração. Diga glória a Deus. Vamos aprender com 3 grandes orações bíblicas aqui. Eu acho que isso é bom para colocar nessa mensagem. 3 grandes orações bíblicas. Primeira oração, a oração de Ana. Eu chamo essa oração de oração inteligente. A oração de Ana é uma oração inteligente. Ana era uma mulher estéril, que todos os anos ia na igreja com seu marido Eucana e com a sua adversária Penina. Penina tinha muitos filhos, ela não tinha filho nenhum, ela era estéril. Ela precisava que Deus respondesse ela.
E ela vivia orando todos os anos. O seu marido amava muito ela, dava a ela os sacrifícios para que ela oferecesse a Deus. Ela clamava, mas o problema dela não era resolvido. Parece que Deus não ouvia a oração dela. Mas um dia, ela foi no templo e ela fez uma oração inteligente. Sabe, nós precisamos orar com fé, mas nós precisamos ter inteligência espiritual. Nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso derredor. Tem pessoas que não entendem, eles são religiosos, eles vêm à igreja e eles dizem: Senhor, 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 Senhor. O Senhor não quer que você seja assim. O Senhor quer que você abra os seus olhos e que você entenda as coisas espirituais, e que você entenda o movimento de Deus. Ana, no tempo dela, Eli era o sacerdote, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tinham se prostituído. E eles eram péssimos sacerdotes. Não havia um sacerdote honesto para assumir o sacerdócio após Eli, porque os filhos dele não prestavam. Então Ana, de tanto ir no templo, eu estou conjecturando, mas é assim que eu entendo isso, ela então chega lá e pensa: não tem ninguém para ficar no lugar de Eli. Deus está precisando de um sacerdote. E ela disse: e eu estou precisando de um filho. Eis a oração inteligente. Senhor, Senhor. A Bíblia diz que ela chorou com amargura de almas. Chorando, ela orou ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, porque um sacerdote tinha que ser homem, se o Senhor me der um filho homem, eu darei o meu filho ao Senhor, para que te sirva para sempre dentro da tua casa. Uau, ela está ligando a necessidade dela à necessidade de Deus. Aquela oração foi uma oração inteligente. E aí a bênção de Deus se manifestou sobre ela. Ela se deitava sempre com o seu marido Eucana, talvez na expectativa de ficar grávida. Mas aquele dia foi diferente, porque a mão do Senhor estava sobre ela. E a Bíblia diz que ela se deitou com Eucana e Deus se lembrou dela. Como assim Deus se lembrou dela? Se a Bíblia diz que Deus não esquece de nós. Deus se lembrou da oração dela. Amém? Deus se lembrou do voto, do compromisso, daquela oração inteligente que saiu da boca dela. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as suas orações estão diante do Senhor. Eu quero acreditar que o Senhor está lembrando da sua oração hoje que você fez, e está trazendo a resposta para você. A Bíblia diz que Deus lembrou de Ana, e naquele dia Deus então tocou naquela relação. Não era uma simples relação, não era como o dia acontecia naturalmente, que ela se deitava com o marido dela. Aquele dia a mão do Senhor estava sobre aquele negócio. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua oração vai trazer a mão do Senhor para a tua vida. A sua oração vai trazer a bênção do Senhor para o teu negócio. Aleluia! E ela engravidou. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que Ana ficou grávida, mas ela não teve qualquer filho. Ela teve um dos maiores profetas de Israel. Samuel era o seu nome. Uma oração inteligente. Sabe, eu sou órfão, filho de uma doméstica, e durante muitos anos eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Eu vivia de favor na casa de muitas pessoas. Graças a Deus por minha família, que me recebeu e me tratou com muito carinho. Mas eu estava na casa de um tio, estava na casa da avó, estava na casa de alguém, e a minha mãe trabalhando como doméstica em Ribeirão Preto, em São Paulo. E então a minha mãe voltou para Ribeirão e nós começamos a morar juntos. Só que a situação era muito difícil. Eu era um sapateiro, eu trabalhava numa fábrica cortando vaqueta, e a minha mãe era cozinheira. Mas então ela perdeu o emprego e ela está desempregada agora. Às vezes as catástrofes acontecem para que nós então façamos um compromisso com Deus. E a minha mãe foi à igreja, e quando ela chegou à igreja, ela estava adorando o Senhor ali, e ela olhou para a bateria da igreja, ela estava toda arrebentada. E ali uma oportunidade surgiu para que Deus mudasse a nossa vida. O Espírito Santo estava movendo ela e dizendo: olha aquela bateria. Ela estava desempregada, o que ela podia fazer? A bateria está quebrada. Então a minha mãe orou e disse: Senhor, se o Senhor me abençoar,
e me der um emprego, o primeiro salário que o Senhor me der, eu vou comprar uma bateria para a sua casa. Passando aproximadamente 10 dias, ela recebeu um telefonema de São Paulo, de uma pessoa que conheceu ela mais de 20 anos atrás, e disse: olha, eu achei seu telefone aqui, eu queria saber se você quer trabalhar comigo. Ela disse: sim, eu estou precisando trabalhar. E a pessoa perguntou: quanto você quer ganhar? Na época ela disse: eu quero ganhar 1.200. Ela falou: tudo bem, eu te pago, pode vir para São Paulo. E ela foi para São Paulo e começou a trabalhar. E sabe qual era o preço da bateria? 1.200. Ela podia ter feito um compromisso maior com Deus, né? E então o salário dela era de 1.200. E quando ela recebeu o primeiro salário, ela me ligou de São Paulo. Disse: André, eu estou chegando amanhã do ônibus aí em Franca. Você vai comprar a bateria, porque eu já recebi o meu primeiro salário. Sabe, Deus sabe o que está no teu coração e que tipo de compromisso você faz com Ele. Deus não precisa esperar para saber se você vai cumprir. Ele sabe se você vai cumprir ou não. E por isso que muitas orações Ele não responde, porque Ele sabe que não há um compromisso com Ele em oração. É tudo da boca para fora. E então a nossa situação era dificílima. Nós tínhamos amizade com o pessoal da CPFL. Eles iam cortar nossa luz todo mês. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a luz, nós não tínhamos dinheiro para comer. Mas então a minha mãe chegou e disse: vamos comprar a bateria. E nós compramos a bateria e colocamos tudo dentro de um carro e levamos na igreja aquele dia. Ali a nossa vida começou a mudar, e Deus mudou a nossa situação, e Deus nos tirou de uma situação de vergonha e nos prosperou grandemente por causa daquela oração inteligente que ela fez. Faça orações inteligentes, não faça orações egoístas. Faça orações ligando a sua necessidade com a necessidade do reino. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu quero trabalhar nessa obra, eu quero ganhar alma para Cristo. Senhor, se o Senhor tirar essa enfermidade do meu corpo, eu vou te servir. A Bíblia diz que Jesus tocou na sogra de Pedro, e imediatamente ela se levantou e serviu ao Senhor. Por que Ele tocou? Porque Ele sabia que ela ia servir ao Senhor. Faça orações inteligentes. Segunda oração que nós devemos observar, a oração de Elias. A oração de Elias, conforme nós vimos no texto de Tiago, ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. Não choveu, não choveu. Mas agora ele está no Monte Carmelo com 450 profetas, com Acabe e com todo Israel. E a Bíblia diz que agora ele vai orar novamente. A oração dele está no capítulo 18 de 1 Reis, e ele diz o seguinte: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus. Versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Ele disse: Senhor, responde a minha oração, para que esse povo saiba que tu és Deus. Isso precisa estar na nossa oração, a glorificação ao nome do Senhor. A glória de Deus, diga isso comigo, a glória de Deus. Sabe, Deus tem operado muito esses dias aqui em milagres, né? Domingo teve uma mulher que mandou um recado para o WhatsApp, que ela tinha uma deformidade na mama. Enquanto nós orávamos, ela pôs a mão sobre a mama e concordou, e no outro dia ela acordou, os seios dela estavam perfeitos. Na sexta-feira à noite nós oramos, muitas pessoas foram tocadas e libertas, curadas aqui. E eu estava atendendo até 11h30 e chegou uma moça lá no fundo, eu não sei se ela está aqui, e ela estava com um problema no pé dela. Ela levou o marido dela para orar, mas ela chegou arrastando o pé, e eu disse: qual é o teu problema? Ela disse: pastor, o problema é o que o senhor falou antes de orar, é esporão, mas eu recebi a oração e não aconteceu o milagre. E então eu orei por ela novamente. Nós precisamos entender que a oração vai dar resposta. E se nós oramos a primeira vez e não aconteceu, vamos orar a segunda vez. E eu orei por ela, e o Senhor tocou nela, e imediatamente ela foi curada, e ela batia o pé no chão e não sentia mais dor alguma no pé dela. Você pode aplaudir a Jesus? Escute isso.
há um ingrediente fundamental numa oração que você precisa entender, pastores, missionários e grupo de intercessão que ora pelas pessoas. A oração deve ser para a glória de Deus, sempre. O nome do Senhor tem que ser glorificado nas suas palavras. Pai, eu estou aqui com a Maria, que está com um problema, eu sei que o Senhor a ama, e eu sei que o Senhor pode e quer curá-la, então glorifica o teu nome agora nesta vida. Uau, o fogo vai descer. Foi o que Elias fez. Elias disse: Senhor, manda fogo do céu, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Para quem era glória? Primeiro, para Deus. E então ele disse: e que eu sou teu servo, e que eu fiz tudo segundo a sua palavra. Então eu dou o nome a essa oração de uma oração feita por um servo obediente. O final da oração dele é essa: Senhor, manda fogo para que todos saibam que eu fiz tudo isso segundo a sua palavra. Eu quero dizer algo para você: alguém que anda na obediência da palavra, quando ele abrir a boca, o Senhor ouvirá a sua oração. Obedecer a palavra às vezes é muito difícil. Às vezes Deus nos pede coisas que são difíceis de nós cumprirmos. Eu quero dizer que tem um preço para cumprir a palavra de Deus, mas tem um resultado maravilhoso, que são as bênçãos de Deus sobre a vida de um servo obediente. Elias disse: manda fogo, para que todos saibam que eu estou segundo a sua palavra. E a Bíblia diz que fogo caiu do Senhor. A última oração, a oração de Josué. Que oração! A oração de Josué parou o movimento da terra. Nós entendemos isso hoje. Parou o universo. Não, ele estava no meio de uma batalha, o dia ia terminar e não daria tempo dele vencer a batalha. Então está no capítulo 10 de Josué, versículo 12. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, pare no vale de Aijalon. E o sol parou, versículo 13, no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Versículo 14: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Entenda algo aqui importante. Eu chamo de uma oração feita segundo o propósito divino. Josué estava segundo o propósito divino, e ele faz uma oração audaciosa. Pense bem nisso: você olhar para o sol e mandar o sol parar, você olhar para a lua e a lua parar. Foi essa oração que Josué fez, e Deus ouviu a oração dele. Isso eu estou falando essa noite sobre o poder da oração. Deus ouviu a oração dele, o sol parou, a lua parou, e no versículo 14 disse: olha, o Senhor atendeu este homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O Senhor luta por você, o Senhor luta por sua família, o Senhor luta para que você vença. Então, quando você orar, Ele vai responder. Agora, há algo muito importante na oração de Israel que eu quero chamar a atenção sua. Ele não orou como Elias e como a mulher, porque Elias pediu: Senhor, manda fogo do céu. A mulher pediu: Senhor, dá-me um filho. Josué não pediu. A Bíblia diz que Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel e disse: sol, detenha-se, lua, detenha-se. Isso é importante. Eu estou indo agora para um nível diferente. Uma coisa é uma súplica, pedindo algo a Deus. Outra coisa é usar a autoridade de Deus em oração e mandar o mal sair, e dar ordem para as coisas acontecerem. Observe a diferença entre Josué e Moisés. Moisés, lá no Mar Vermelho, ele está orando ao Senhor: Senhor, abre o mar, Senhor, abre o mar. E Deus olhou para ele e disse: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha. Deus está falando: eu já dei autoridade, eu já autorizei você a arrancar esse povo do Egito, e você não precisa mais de orar. Toque nas águas, marche em direção às águas, e as águas se abrirão. Diga aleluia.
Josué não, Josué ele não está pedindo ao Senhor, Senhor, pare o sol, não. Ele exclama no Senhor, ele exclama ao Senhor, sol, pare. Aqui é o que nós aprendemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo não pediu para Deus calar o vento, acalmar o mar. A Bíblia diz que ele estava deitado no meio da tempestade, ele se levantou e ele disse ao vento: cala-te. Aleluia, diga glória a Deus. Ele disse: o mar, aquieta-te. E quando ele estava na frente do túmulo de Lázaro, quando ele vai pedir ao Pai, ele explica por que está pedindo, por causa da multidão. Ele disse: Pai, eu te dou graças por ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso por causa da multidão. E então logo em seguida, ele levanta a sua voz e disse: Lázaro, sai para fora. Então eu quero dizer algo para você. Depois que Deus já consentiu com a tua oração, você não precisa ficar pedindo a mesma coisa, você precisa avançar e agir no poder de Deus. Porque quando Deus responde a sua oração, Ele está dizendo: vai acontecer. Quando Deus responde a tua oração, Ele está dizendo: eu serei contigo. Quando Deus responde a tua oração, Ele está dizendo: fique tranquilo, a vitória é sua. Aleluia. Daí a importância de ir a Deus em oração. A Bíblia diz no capítulo 1 de Josué que Deus falou com Josué. Eu não sei como, a Bíblia não esclarece. Eu não sei se Josué orou, se Josué teve um sonho, se Deus apareceu através de um anjo, mas a Bíblia diz que Deus falou com Josué. E Deus fala. Quando você está orando, você está falando com Deus. E quando você está ouvindo a palavra, Deus está falando com você. Aleluia. Isso pode acontecer ao inverso. Deus pode falar com você primeiro e depois você responder em oração. Ou você então pode ir a Deus em oração e Deus responder você na palavra. Esse diálogo é fundamental se você quer viver os projetos e os planos de Deus. Você precisa ter esse relacionamento com Deus, porque a palavra dele é o sim para a tua vida, é o sim para a salvação da tua família, é o sim para a concretização dos teus planos. A palavra dele é o sim. Então você tem que buscar ele em oração. Josué tinha o sim de Deus. Deus falou com Josué e disse: Josué, aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Eu serei contigo como fui com Moisés. Você então apenas medite na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo aquilo que o meu servo te disse. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não te pasme, não te espantes, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo. Ele recebeu a resposta. Agora ele não vai mais a Deus pedir a resposta de novo. Ele não vai: Senhor, eu preciso conquistar essa terra. Deus já falou. E o Deus que falou com ele, escute isso, não era só o Deus dono de Canaã, é o Deus dono do universo. E ele tem na sua mente agora: se o Deus que é dono do universo disse sim para mim, eu posso comandar o universo no poder desse Deus. Uau! Nós precisamos entender isso. Isso é maravilhoso. Foi isso que o centurião entendeu. Ele foi até Jesus Cristo e ele disse: Senhor, o meu servo está em casa doente. O Senhor disse: eu irei, lhe darei saúde. Ele disse: não precisa ir. Escute-me, eu sou um centurião, eu sou um homem debaixo de autoridade de Roma. E então eu dou ordem, escute isso, eu dou ordem aos meus soldados e ele me obedece. Eu mando eles ir, eles vão. Eu mando eles voltarem, eles voltam. Olha o que ele entendeu: eu estou debaixo da autoridade de Roma. E tudo aquilo que está abaixo da autoridade de Roma, eu posso ordenar e terá que me obedecer. Isso é poderoso. Eu estou debaixo da autoridade de Deus quando eu recebo uma resposta em oração. Quando eu recebo uma palavra de Deus, uma resposta em oração, agora eu estou debaixo da autoridade de Deus. E tudo que está abaixo de Deus, eu posso agir no mundo espiritual em oração e mover. Foi o que Tiago disse. Tiago disse: olha, ele orou e não choveu. Ele teve controle sobre a natureza.
Josué orou e teve controle sobre o movimento da terra. Jesus liberou uma palavra e controlou os peixes que pularam dentro da rede de Pedro. Jesus abriu a tua boca e mandou o vento parar, o mar. E por quê? Porque ele estava debaixo de autoridade. Uau! Porque o Pai havia falado com ele, e agora ele entende: tudo aquilo que está abaixo do Pai me obedecerá, porque foi o Pai que colocou essa autoridade sobre mim. Eu preciso compreender isso. Glória a Deus. É por isso que os demônios têm que nos obedecer, porque os demônios estão abaixo do Pai, e nós fomos vocacionados, autorizados pelo Pai. Josué está autorizado pelo Pai. A resposta do Pai é a autorização que você precisa. É claro que aqui na igreja, quando eu vou tomar decisões, então eu consulto ao Senhor 1 semana, 2 semanas, 3 semanas em oração, antes de tomar uma decisão. Eu estou comandando uma grande igreja, é como você dirigir um grande caminhão, não dá para você ficar dando ré toda hora. Então, para evitar os erros, eu estou conversando com Deus sempre e perguntando o que eu devo fazer. Mas escute uma coisa: eu não tenho dúvida do resultado final, porque aquele que tem autoridade sobre todas as coisas me autorizou. Quando você ora e fala com Deus e tem uma resposta de Deus, Ele te autorizou. Uau! Isso é poderoso. Isso é poderoso. Você foi buscar a Deus pela sua família. Se Deus respondeu essa oração, Deus te autorizou. Você então é um homem que vai consagrar um jejum e estar na presença de Deus essa semana pela sua empresa. Recebeu a resposta? Deus te autorizou. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse entendimento faz toda a diferença para os milagres. Quando o centurião entendeu esse princípio, Jesus Cristo disse: olha, vai, seja feito conforme a tua fé. E imediatamente o servo dele ficou curado. Entenda essa verdade. Você está falando com Deus em oração, que tem o controle sobre todas as coisas. Diga aleluia. Eu vou terminar esta oração, esta mensagem. Por que orar? Por que orar? Porque a oração é poderosa e eficaz. Por que orar? Porque a oração feita com fé cura o doente. Por que orar? Porque a oração exerce poder, inclusive, sobre a natureza e o universo. Aleluia. Mas quando orar, André? Ore sempre. Disse Paulo: orai sem cessar. André, mas como orar? Ore primeiro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, nome precioso, no nome de Jesus. Está escrito, por conta desse nome, todo joelho se dobra. É poderoso esse nome. O inferno treme com esse nome. Os demônios nos sujeitam por esse nome. As enfermidades saem por esse nome. Esse nome é poderoso. Quando eu então uso esse nome, o céu se abre. O Pai move as tuas mãos imediatamente. Os anjos se movimentam quando é dito esse nome. Aleluia. Às vezes não dá tempo de orar, mas dá tempo de falar: Jesus! Às vezes não dá tempo de explicar, mas dá tempo de gritar: Jesus! Este nome tem poder. Este nome tem poder. Eu acho que isso faz mais de 18 anos. Eu era um missionário e eu pregava em muitas igrejas. E eu estava trabalhando até às quase 7 da noite, e eu tinha que pregar em Jardinópolis às 8. Então eu tomei um banho correndo e vou para Jardinópolis. Mas o carro estava com pouca gasolina, eu parei naquele posto na Anhanguera aqui, o posto Gavião, para abastecer o meu carro. E logo em seguida tem um pesqueiro. E nesse tempo a rodovia Anhanguera estava enchendo de água ali. Eu não sei se você chegou a presenciar isso. Alagava ali na frente do pesqueiro.
na Anhanguera. E eu saí do posto muito correndo, porque eu estava atrasado. Eu já deveria estar uns 100 por hora, a poucos metros ali, já entrando na Anhanguera, eu já estava 100 por hora. E eu não sabia que estava com água na pista. E entrou uma van antes de mim, que também não sabia. E quando ela entrou, subiu um lençol de água sobre o para-brisa do meu carro. Eu não conseguia ver mais nada. Eu estava com aquela água marrom passando por cima do para-brisa. Eu perdi totalmente a visão. Eu só olhava do lado e via a mureta, que a cada momento estava aproximando mais, porque o meu carro estava dançando sobre as águas, e eu ia me chocar com aquela mureta. Não dava tempo de eu fazer nada. E sabe o que eu fiz? Eu gritei o nome de Jesus, e eu disse: Jesus! E novamente eu gritei: Jesus! E o carro caiu no chão, a água desceu, e eu controlei aquele carro. Eu não tenho dúvida que aquele grito acionou rapidamente os anjos do Senhor. Esse nome é poderoso, é um nome santo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Ore usando o nome de Jesus. João 14:13. E tudo quanto pedirdes, diga tudo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando a oração tem o nome de Jesus e tem o propósito de glorificar ao Pai, Jesus fará. Jesus fará, glória a Deus. E por último, ore em nome de Jesus. E segundo, ore em espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando sempre com toda oração e súplica no espírito. No espírito. Eu quero dizer algo para você, que aquele tempo das rezas acabaram. Sabe aquelas rezas que você fazia? 25 Pai Nosso, 45 não sei o que. Isso é reza. Isso não resolve o teu problema. Nós precisamos orar em espírito, dirigidos pelo Espírito, segundo a direção do Espírito, movidos pelo Espírito. O Espírito tem uma direção e uma oração que você nunca faria naturalmente, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo move em nós. Posso ouvir um aleluia? Há muitos anos atrás, nessa época que aconteceu essa situação, eu um dia acordei no sábado à noite, movido pelo Espírito Santo para orar. E eu comecei a orar, e de repente me veio uma pessoa na mente que eu nunca tinha orado por essa pessoa antes. Hoje ele é membro da nossa igreja, o pai do João, o senhor José Carlos. Ele sempre senta aqui com a esposa dele. E eu comecei a orar aquela noite. Eu disse: eu não sei por que eu estou orando, mas o Senhor está me conduzindo. Eu comecei a orar: Senhor, visita o José Carlos, tenha misericórdia da vida dele, Senhor, livra ele da morte. Eu disse: mas por que eu estou falando isso? Ele não tem problema algum. O Espírito Santo estava me conduzindo naquela oração. Na segunda-feira, eu fui ao trabalho e eu encontrei o João, e eu disse: João, cadê o teu pai? Ele disse: você não está sabendo o que aconteceu? Ele disse: ele teve uma pneumonia, e de sábado para domingo à noite ele quase morreu. Mas o Senhor me levantou para interceder, porque a oração foi feita em espírito. Eu fui até a casa dele e eu disse: Deus tem um plano em tua vida, por isso que o Senhor me levantou. E para a glória do Senhor, ele veio para a igreja, se batizou e com toda a família está aqui. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Eu quero dizer algo a você: Deus tem prazer em responder a sua oração. Eu estou aqui tentando hoje, juntamente com o Espírito Santo, Tiago e a Trindade, incentivar você a orar, a buscar a Deus. Deus tem prazer em responder a sua oração. Ele disse pelo profeta Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O salmista, no Salmo 50, versículo 15, ele disse: e clame a mim no dia da angústia,
eu o livrarei e você me glorificará. A palavra para você que entrou aqui hoje debaixo de uma grande angústia é: clama a mim, invoca-me a mim no dia da tua angústia, eu te ouvirei, te livrarei e você me glorificará. Há um prazer no coração de Deus para responder a tua oração. Busque a Deus em nome de Jesus, busque a Deus orando em espírito, e Ele te responderá. A sua angústia, a sua aflição, o seu problema é uma grande oportunidade para você ver a bondade do Pai, para você ver a glória do Pai, para você ver o poder do Pai, para você glorificar o nome do Pai. E o Pai está dizendo: clama a mim, busca-me, eu vou te ouvir, eu vou te livrar, eu te abençoarei. Diga aleluia. E eu quero terminar dizendo algo para você, segundo o texto inicial. Para mim, a chave do texto inicial está no versículo 16, onde Tiago disse: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Quem é o justo? É o que não tem pecado? Quem é o justo? É aquele que nunca errou? Não. O justo é aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus. E aqui é a chave. Aqui é a chave. Tudo que eu preguei aqui se resume nisso: estar em Jesus. Para uma oração ser respondida, você precisa estar em Jesus. Você precisa ser justo, justificado por Jesus. Quem está em Jesus obedece a palavra. Quem está em Jesus não vive em conflito com as pessoas. Quem está em Jesus não guarda mágoa no teu coração. Quem está em Jesus ajuda o próximo. Quem está em Jesus tem em si todos os requisitos necessários para que a sua oração seja respondida. Por isso disse Tiago: a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando ela é feita, o poder se manifesta. Quando ela é feita, o resultado é garantido. Por isso disse Jesus em João 15:7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Eu estou dizendo que Jesus é o centro. Não, Ele não é só o centro. Ele é aquele que te justifica. Ele é o seu justificador. Ele é mais, Ele é o único caminho que te leva a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o teu intercessor que assenta à direita do Pai e intercede por você. Ele é o seu advogado que te defende diante do Pai. Ele é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos de uma vez só e está ali intercedendo por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o seu pecado. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o seu Salvador. E por fim, disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20: Ele é o sim de Deus para a sua vida. Ele é o sim de Deus para a sua vida. Vamos ler isso. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Jesus é o sim de Deus para você. No passado, quando as pessoas, o sacerdote iria interceder pelo povo, pedindo para que Deus respondesse à prece, eles sacrificavam um animal puro, reto.
ele cortava o pescoço, deixava o sangue escorrer no altar, queimava, a fumaça subia e Deus respondia aquela oração. Nós não precisamos mais matar um animal, porque o cordeiro já foi morto. O cordeiro santo, puro, imaculado, foi sacrificado. Por isso disse João Batista, quando viu Jesus no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, quando eu vou a Deus, eu vou com o meu cordeiro, o meu cordeiro santo, o meu cordeiro puro, o meu cordeiro que morreu no meu lugar, o meu cordeiro que pagou o preço do meu pecado. É com ele que eu vou até Deus, e eu digo: Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, o meu cordeiro. Ele já foi sacrificado. Eu sei que o Senhor aceitou o sacrifício, pois eu lhe peço agora, responde a minha oração. E então Deus diz: sim, sim. Diga: Jesus é o sim de Deus. Então você vai até Deus hoje e diz: Deus, eu preciso que o Senhor intervenha na minha família, porque nós estamos em crise. Em nome de Jesus eu oro. E Deus diz: sim, sim. Então alguém está orando: Senhor, eu tenho uma enfermidade que os médicos já disseram que não tem mais jeito, eu estou desenganada. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, me cura. E Deus diz: sim, sim. Um leproso chegou até Jesus e disse: se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus disse: sim, eu quero, seja limpo. Jesus é o sim de Deus. Então vá a Ele em oração, vá a Deus em oração, usando o nome de Jesus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo: peça, entre em oração. E então os discípulos disseram: Senhor, então nos ensina a orar. E ele disse: digam assim: Pai nosso que estás no céu. Antigamente os religiosos diziam: oh Deus de Israel, oh Deus excelso, oh Deus maravilhoso, oh... Ele é tudo isso. Mas Jesus queria colocar fé no coração deles. Então ele disse: quando vocês forem orar, diga assim: Pai, Pai, oh Pai, Pai. Digam assim, comece assim. Lembre-se que Ele é o seu Pai. Orem no meu nome, mas lembre-se que Ele é o seu Pai. Mas orem. Até agora vocês nada pediram. Peçam em meu nome, e vocês receberão, para que a vossa alegria seja completa. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Ei, você se sente estimulado a orar? Comece a orar. Entre no teu quarto, tome tempo com esse Deus. Diga: Pai, eu estou aqui de novo, e eu estou em nome de Jesus. E Ele vai dizer: sim. Fique em pé no teu lugar. Sim. Senhor, o Senhor quer nos abençoar? Sim. Pai, o Senhor pode me curar hoje? Sim. Pai, enquanto eu oro, o Senhor pode visitar a minha família? Sim. Sim, é em nome de Jesus essa oração. Então a resposta é sim. Quer experimentar? Está disposto a experimentar? Então vamos orar. Vamos orar. Vamos entrar na presença do Senhor. Vamos falar com o dono da bênção.
Vamos falar com o nosso Pai. Vamos falar com aquele que está com seus ouvidos abertos para nos ouvir. Vamos falar com o nosso Redentor e Salvador. Comece a falar com Deus. Ore assim: Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Fale com Deus, apresente a sua necessidade, apresente o teu problema. Peça, peça, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-vos-á. Ei, Deus está abrindo uma porta dessa oração esta noite. Deus está abrindo uma porta. Bate, bate, diz o Senhor. Bate e vai abrir. Bate e vai abrir. Pede e receberá. Clame e responder-te-ei. Abra a tua boca, ó crente. Chame Ele. Diga: Pai, 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 eu estou aqui em nome de Jesus, ó Pai. Eu estou aqui mais uma vez. Tu sabes da minha angústia. Tu sabes aquilo que eu preciso. Fale com teu Deus. Fale com teu Deus, porque Deus não rejeita a sua oração.